amigos, olá irmãos, estamos aqui dando continuidade a essa série de palestras sobre restaurando a família. E nós gostaríamos de falar nesse vídeo de algo muito importante, onde nós detectamos que tudo o que acontece, enfim, em nossa família, no sentido convencional, onde nós temos a nossa família, marido, esposa, filhos, a problemática toda de que acontece hoje no mundo está relacionada à omissão ou ao não cumprimento do papel do homem como o sacerdote, como líder, como o patriarca, né, da sua casa, da sua família. Observamos, conversando com famílias, analisando casos, problemas, aconselhando as pessoas, observamos que muitos homens, os quais foram designados pelo próprio Deus, o homem foi o primeiro a ser criado, depois Deus cria a sua companheira, a sua ajudadora, a mulher. Independentemente se você acredita nisso literalmente, ou se você acredita nisso como uma figura, ou até mesmo se você não acredita nisso. O homem foi feito para liderar a família. O homem foi feito para estar à frente e ele está ali comandando e suprindo a sua casa, a sua família, não só materialmente, né, com os bens físicos, materiais, o alimento, né, financeiramente, mas ele está suprindo ali emocionalmente e espiritualmente a sua família, a sua casa, suprir a sua esposa, suprir os seus filhos. E o que acontece hoje na nossa sociedade moderna? Homens ausentes, aqueles que saem e passam o dia completamente fora, o tempo que tem livre, eles se dedicam, vamos usar situações que ouvimos comumente, estão em um churrasquinho com os amigos, estão no futebol, né, com os seus parceiros, estão tomando uma com os colegas, estão fora de casa, porque muitas vezes não têm o prazer nem de voltar para os seus lares. E as mulheres que estariam em casa, supostamente dando o suporte e aconselhando os filhos e ajudando o marido, ela hoje tem que sair para trabalhar, para tirar o seu sustento, para ajudar na economia, para ajudar nas finanças. E as crianças ficam, enfim, com algum apresentador de televisão, com algum programa infantil, ou com uma babá, ou com algum outro parente, e deixando elas com a carência, né, da figura paterna e também da figura materna. E elas crescem sem esse alicerce familiar. Então eu gostaria que você, que é homem, você que tem uma família, ou você que pensa em ter uma família, você pensasse sobre isso. Até que ponto as suas atitudes, a sua vida tem estado com o compromisso de suprir a tua casa, a tua família, né, emocionalmente, espiritualmente, além do suprimento financeiro, que isso daí a maioria dos homens acham que realmente só é isso. Ele sair, ele trabalhar e ele trazer o dinheiro para casa e já chega estressado devido às atividades, devido ao trabalho estressante que ele tem. Mas não é só isso. O homem tem uma missão, o homem tem algo muito importante, porque é o homem que vai dar esse molde e vai ensinar a família como se portar espiritualmente, como aqueles que são cristãos, como você vai ter a sua relação com Deus, como você vai adorar a Deus, como você vive para com Deus. As crianças e a mulher precisam ver isso. Ele é o sacerdote do lar, ele precisa buscar orientação divina para ele tomar as decisões da sua casa. Ele precisa amar a esposa, ele precisa amar os filhos, mas não é muitas vezes o que vemos. E hoje em dia é comum, o homem está ausente e é por isso que há o caos nas famílias do mundo inteiro. São homens que estão buscando os prazeres lá fora de várias formas para suprir os seus dilemas, os seus problemas internos, porque os homens muitas vezes não conversam uns com os outros, a não ser com
conversas superficiais, porque não possuem amigos verdadeiros, os quais podem se abrir, conversar e ter conversas íntimas, conversas relevantes que possam haver mudanças. Eu gosto de uma frase que diz assim: nós preferimos ser destruídos do que ser transformados. Então, às vezes, pelo orgulho, pela omissão, os homens estão destruindo a família e a família está perecendo por isso. Porque um homem que não é referencial para sua mulher, que não é referencial para os filhos, isso ocasiona, acarreta em muitos problemas para a família. Será que os teus filhos, quando crescerem, eles vão querer ser como você? Eles vão ter você como um exemplo? E é importante ressaltar aqui, porque há muitas características, há muitas coisas que são masculinas. Existem muitos homens que estão sendo destruídos pela prostituição, pela pornografia, e isso causando uma devastação até mesmo dentro dos religiosos, causando até uma impotência dos homens diante das suas próprias esposas. É algo paradoxal, mas que é verdade, porque os homens passam horas e horas olhando uma revista, né, masculina, uma revista ou um vídeo, né, pornográfico. Isso daí ele demanda horas e horas e depois perde o prazer pela sua própria esposa, perde o prazer porque a sua esposa é uma mulher, ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher que faz aquilo que está nos vídeos, nos filmes, que aquilo ali é tudo encenado, aquilo ali é tudo psicologicamente pensado para mexer com o emocional, mexer com o instinto masculino, e a mulher de casa ela não faz aquelas coisas. E os homens começam a enveredar por esse tipo de caminho, destruidor de inúmeras famílias, destruidor de inúmeros lares. Agora imagina um filho que pega e que sabe, que vê o pai dentro de uma atitude como essa, que ouve, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, eles não são tolos, e vê todo esse comportamento do homem. Que referência é um homem desse? Né? Será que você está sendo destruído, meu amigo, por esse tipo de comportamento? Pela pornografia, pelo adultério. Os homens depois vão buscar isso lá fora, com prostitutas, com outras mulheres, né? E as mulheres lá fora saindo, enfim, com homens casados, os homens casados saindo com as mulheres casadas saindo procurando algo mais apimentado, porque o seu casamento não é mais supridor, né? O homem não supre a mulher não supre mais o homem, e eles vivem apenas de aparências. Eu sei que é algo bastante forte, mas é algo para que você medite, para que a tua família seja restaurada, para que você busque a tua esposa e você busque consertar, para que você busque também o teu marido e busque consertar isso junto com os teus filhos, para que eles cresçam de forma saudável, para que eles não vejam tudo isso, porque lá na frente os pais vêm buscar aconselhamento com as pessoas, com líderes, enfim, de igrejas, e dizem assim: o meu filho é problemático. Mas claro, ele é problemático por quê? Porque ele se depara com toda essa situação, ele viu por anos os pais se degladiando, a briga, a omissão do pai, o pai lá fora se enchendo de bebida, o pai com violência, o pai que muitas vezes, o Brasil, em muitos lugares, é campeão até de violência sexual, de abuso sexual às crianças, não é? E, enfim, pais que estão destruídos emocionalmente, moralmente destruídos, a moral está destruída. Você observa nos filmes, nas novelas, né, como está terrível, né, os ensinamentos, né? Então, que tipo de crianças ou que tipo de geração nós queremos? Uma geração totalmente depravada e sem moral? Se é isso, meu querido, que você espera, que você quer, que você deseja, então os frutos serão dentro dessa perspectiva. Mas se você que está me ouvindo, você quer um futuro diferente para a tua casa, para a tua família, seja exemplo. Seja o homem tem que pagar o preço. O preço é algo muito alto, é o preço do exemplo, é o preço de ser um bom marido, de ser um bom filho. Não interessa se a tua mulher não é uma boa mulher, os teus filhos não estão sendo bons filhos. Quem é o sacerdote? Quem é o responsável? É você.
Não interessa se a tua casa está em desordem. Ah, mas eu preciso ter o meu prazer, eu tenho o direito de ser feliz. Você tem direito, mas a responsabilidade diante de Deus, para aqueles que acreditam, é do homem. Não interessa o problema que está com os filhos e com a mulher. A responsabilidade maior é do homem, ele é que é o sacerdote. Ele é que tem que pagar o preço para consertar tudo isso, esse caos. Mas o que os homens fazem, na maioria das vezes, é fugir, é ficar calado, é se omitir, é sair em busca de alimentar os seus prazeres, de gerar uma viagem, de através de drogas, através de bebidas, através de prazeres, ele, enfim, criar sensações para que possa mascarar todo esse problema no qual está vivendo a sua casa e a sua família. Pessoas casadas já há muito tempo que não tem mais relação, pessoas casadas há muito tempo, mas que vivem apenas de aparência. Apenas porque ou a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher, ou porque até mesmo precisam manter-se juntos para não causar mais traumas do que os filhos já têm, né? Os filhos já sofrem. Então, eu trago essa palavra para que você pense sobre isso, aquilo que está destruindo a tua casa. E para que você possa meditar sobre a responsabilidade, principalmente se você é o homem da casa, que você tem. E você, mulher, ajude o seu marido para que ele desperte, para que ele possa ser o sacerdote da casa, para que ele possa ser o supridor em todas as áreas, porque é assim que Deus ensinou. É assim que funciona, mesmo que você nem acredite em Deus, mas é assim que funciona moralmente. O homem tem essa responsabilidade. E hoje, com inúmeras desculpas, seja filosóficas ou psicológicas, os homens, eu preciso ter o meu prazer, eu preciso ter... Mas o homem é o responsável, é o cabeça da sua casa. E ele precisa tomar uma postura. Se você precisa, tome essa postura, meu irmão. Não deixe a sua família ser destruída, tua esposa, o teu casamento, os teus filhos. Tome uma atitude, pague o preço. Seja lá qual for, o preço espiritual, o preço moral, o preço psicológico. Busque ajuda. Vá a líderes religiosos, amigos verdadeiros que você possa conversar. Mas não deixe, não se entregue, não vá para o caminho dos vícios, das bebidas, das drogas, da prostituição, da pornografia, disso tudo que está destruindo. Porque lá na frente, essa destruição, essa perseguição até espiritual, vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre aos teus filhos, sobre a tua descendência, e esse ciclo começa a se repetir, porque não teve uma atitude. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas procure você se levantar, se erguer, busque em Deus a força necessária para que haja uma libertação. Então, eu começo nesse vídeo aqui a entrar nessa responsabilidade masculina. E é muitas vezes que muitos homens, né, crianças que nasceram, vamos entrar nesse contexto tão polêmico, crianças que nasceram homens e lá na frente eles deixam de ser homens, se tornam homossexuais. Muitas vezes porque o homem que era para ele ser uma referência não é mais referência para ele. Muitas vezes é esse homem que era para ser referência que abusou deles. Muitas vezes era esse homem que era para ser referência, que é um homem violento e que não é exemplo, que bate na mulher e que bate na mãe dele, e é um homem que rouba, é um homem que faz falcatruas, é um homem que de tantas ações negativas. Muitas vezes essas crianças, por inúmeros outros motivos, dizem assim, talvez elas não vão querer ser mais um homem, preferem ser uma outra coisa que não homem, porque elas foram deturpadas no seu caráter, tiveram a imagem masculina denegrida. Isso eu falo com propriedade por conversar com muitas pessoas que são homossexuais, sem querer debater aqui esse tema agora nesse vídeo, mas que eles vão, quando você vai falar, você vai observar isso. Você pode até pesquisar na internet. Eu te faço agora um desafio. Você é algo público, quando a gente vê o testemunho do Clodovil, que foi deputado, e ele diz que a primeira imagem que ele teve na vida, o primeiro contato, né, de relacionamento sexual foi ele ver o pai dele se relacionando sexualmente com o tio dele. Meu querido, eu te pergunto, uma criança vê um homem com outro homem tendo um relacionamento sexual, você espera que ela depois veja se tornar o quê? Um homem que era casado com a mãe dele, mas que ele vê ela se relacionando com outro homem. Não estou novamente aqui emitindo nenhum tipo de julgamento. Eu estou só emitindo aqui uma opinião que uma criança
é submetida a isso, isso gera na cabeça dela uma criança que não está preparada para isso, para tomar uma decisão, uma confusão, e ele mesmo, dentro desse... Por que eu falo isso? Porque ele mesmo, o senhor Clodovil, ele diz, eu não aconselho ninguém, mas foi algo que deu um nó na cabeça dele, ou seja, o que eu quero trazer aqui, que é importante para mim nesse debate agora, nessa conversa, é o homem tornando-se, né, uma figura onde não se torna um exemplo para ele, né, dando um nó na cabeça de uma criança, sem ela ter ainda maturidade para tomar as suas escolhas, né? E aí, depois, de repente, ele observa toda a situação dos pais e vê e sabe que o pai tem um outro tipo de conduta, né? Então, tudo isso gera consequências em nossas crianças, né? Em nossos filhos. Eu não estou aqui falando de nenhum tipo de preconceito, estou apenas falando aqui que a atitude errada dos homens, a atitude e a exposição, né, daquilo que ele achava que é certo para uma criança que ainda não tem essa capacidade, que não tem essa maturidade, que vê no pai, que vê no homem um exemplo, para ela muitas vezes dá esse nó, dá essa conturbação na cabeça dela e que muitas vezes lá na frente ela não vai ter como exemplo. E é a atitude de muitos jovens quando depois eles crescem, a atitude de revolta contra o próprio pai, contra a própria família, porque teve um pai ausente, porque teve um pai omisso, porque teve um pai violento, porque teve um pai abusador, porque teve um pai que não foi referencial para ele. Alguém que ele dissesse assim, eu cresci, eu quero ser que nem o meu pai, porque ele foi exemplo para mim em tudo, né? Apesar de ser um homem perfeito, ele foi alguém que me passou valores, que teve moral. Então, você que é homem, tome a postura, tome as rédeas do seu lar. A minha oração é essa, o meu desejo é esse, e que você possa refletir sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém.